Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia, ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Hoje conversaremos com Ezequiel Lemos dos Santos. Ele é gerente da loja Quero Quero aqui de Teutônia e vai contar um pouquinho pra gente toda a sua trajetória profissional antes e agora na Quero Quero. Não esquecendo que o nosso Espaço Empreender é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem a diferença aqui na nossa região. Bom dia, Ezequiel, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol, tudo tranquilo. Ezequiel, pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, conta pra gente de onde você é natural. Bom, eu sou natural do estado do Paraná, eu vim de Barracão, Paraná, vim com a idade de 7 anos pra cá. Sou natural do Paraná, mas eu me adequei bem mais ao estado do Rio Grande do Sul, já tô há 28 para 29 anos já aqui no Rio Grande do Sul. Que bacana, já se considera gaúcho. Com certeza, gaúcho mesmo. Meu que legal, filho que tá comigo aqui é gaúcho também, esse é original daqui mesmo. E Ezequiel, você veio com a sua família lá do Paraná, vieram pro Rio Grande do Sul já? Isso, assim foi na década de 90 ali, tava bem complicado para nós lá, principalmente a questão de arrendamento de terra, a gente não tinha terra lá, então a gente arrendava, meu pai plantava e pagava o arrendamento pro dono da terra, né? Então se tornou quase que inviável a gente continuar lá, e a gente veio na expectativa de conseguir algo melhor na cidade grande. Pra vocês terem uma ideia, a gente naquela época lá era uma época bem complicada, até os meios de comunicação. Para você obter a resposta de alguém, você enviava uma carta, esperava no mínimo 30 dias para a carta chegar. Aí você esperava mais uns 30 dias para receber uma resposta de um familiar teu. E como a maioria dos meus familiares eram daqui, então a gente decidiu vir. Só que a gente não avisou ninguém, não ligou para ninguém, a gente simplesmente colocou a mudança no caminhão e viemos parar em Sapiranga. Pra vocês terem uma ideia, foi uma aventura que a gente, podemos assim dizer, que fez. Mas graças a Deus deu certo, meu pai conseguiu um emprego na primeira semana já, trabalhou nos calçados Musa, eu com 7 para 8 anos quando chegamos aqui. E depois meu pai adoeceu, eu tinha 12 anos, cuidei dele até a morte dele, ele adoeceu, veio a falecer. E então a partir de 12 anos eu já comecei a trabalhar em ateliê de calçado. Claro que naquela época ainda a gente poderia trabalhar, hoje já é um pouco mais restrito por causa da infantilidade, não se pode mais trabalhar com idade assim. Mas comecei com 12 anos, então trabalhar para ajudar a minha família, visto que a minha mãe teve que perder o emprego para cuidar do meu pai. Sim. E depois então segui trabalhando, sempre trabalhando desde pequeno, então também o meu primeiro emprego de carteira assinada foi nos antigos supermercados Unidão, que depois futuramente foi vendido para Risul, Unidasul, e hoje permanece ainda o Risul. Mas comecei ali. Depois disso eu voltei de novo para o calçado, trabalhei mais 6 para 7 anos no calçado, que foi praticamente onde eu iniciei, né? Do calçado eu resolvi dar um tempinho e fomos para o comércio. Comércio eu trabalhei nas lojas Lebes, trabalhei por quase 3 anos lá, aí saí, montei um negócio próprio para mim, uma loja de roupa, fiquei até dezembro de 2015 com a loja, isso deu 7 anos por ali. Aí como estava bem difícil, estava bem complicado, principalmente por causa da crise de 2014, ainda sentindo os reflexos de 2015, eu optei por fechar, mas antes, em 2014, já eu comecei então a trabalhar na Quero Quero, deixei minha esposa comandando a loja lá, e durou mais um ano e pouco ali, a gente fechou em 2015, mas eu comecei em 2014 a trabalhar então na Quero Quero. Isso tudo ainda na cidade de Sapiranga. Sapiranga, isso. E como foi que veio para a nossa região aqui para Teutônia? Aí assim, como eu assumi um desafio de um crescimento dentro da empresa, que a empresa dá bastante oportunidades para quem quer realmente desenvolver essa parte. Desde que eu entrei, eu assumi essa responsabilidade de me desenvolver dentro dela. Aí eu comecei trabalhando no estoque da loja lá, sempre com o objetivo de crescimento. Eu trabalhei por 2 anos e 7 meses no estoque da loja. Depois aí eu fui convidado a participar da área de vendas.
Eu trabalhei por mais 8 meses na área de vendas e aí eu recebi um convite da matriz para participar de um programa de trainee, que é um programa de treinamento, onde eles treinam e aperfeiçoam os gerentes para futuras oportunidades dentro da empresa. Aí fiquei desde abril até agosto, eu fiquei em treinamento. Aí quando deu agosto ali já tinha concluído o curso, tudo, o treinamento, e já havia passado pela prova final lá, que é um trabalho de conclusão, havia sido aprovado. Então me deram a oportunidade de eu assumir a filial de Teutônia. Então, com muito prazer, eu vim para cá, conhecendo mais um pouquinho no pedacinho do nosso estado. Que bacana, Ezequiel. Ezequiel, todo mundo sabe que a gente entra nessas lojas de rede, né? A gente entra não como gerente, a gente vai subindo aos poucos os degraus. Começou qual era a tua profissão no começo dentro da loja Quero Quero? Era estoquista. Eu comecei trabalhando no estoque lá. A gente desenvolveu um trabalho bom no estoque lá. Porque hoje as grandes empresas, Magda, eles não priorizam apenas, digamos assim, uma maneira de redução de custos, mas sim uma forma de fazer com que você também consiga dar lucro dentro de um quadro em que você está trabalhando. Porque se simplesmente você reduzir custos e não der lucro, praticamente empata as coisas. Então, se você conseguir reduzir os custos e dar lucro dentro do teu setor, você é bem visto. E foi isso que aconteceu. A gente trabalhou, reduzimos custo e dentro dessa redução de custos a empresa lucrou. A minha filial lucrou lá, então me deram a oportunidade de eu ir para as vendas, então, para mim conseguir desenvolver um pouco mais. E como foi assumir o papel de vendas? Teve algum treinamento específico antes de assumir esse papel? Eu acredito que assim, a venda ela tem que estar na veia, ela tem que estar no DNA. Sistema, isso tudo se aprende. Parte burocrática tem em tudo quanto é lugar. Isso tudo é fácil se você tem dentro de você aquele sentimento, aquele desejo e aquela gana por trabalhar nessa área. O vendedor, para mim, tem que ser assim. Ele precisa ser o vendedor mesmo. Porque dificilmente você vai conseguir desenvolver uma pessoa que já não é nato para venda, você conseguir desenvolver ele. Ele pode até dar certo em algumas coisas, mas não vai dar 100%. Então, assim, se você tiver a natureza já voltada para a área da venda, ela já se torna um pouco mais fácil daí. Com certeza. E falando em vendedor, temos contato com clientes, né? Trabalha diretamente com o cliente, é o vendedor, e também o gerente também faz essa parte, com certeza, né, Ezequiel? Mas conta pra gente como é esse aperfeiçoamento para você ter um pouquinho mais de delicadeza, né? Trabalhar, conversar, entender o que o cliente quer para trazer para ele o melhor produto. O cliente, na verdade, quando ele vai até a loja, ele vai no objetivo dele realizar um sonho para ele. Que você sabe que hoje, como o salário ele é reduzido, os custos são bem altos para te manter a tua vida, então dificilmente não vai ser todos os clientes que vão chegar e vão comprar à vista. A grande maioria dos clientes eles financiam. E a Quero Quero ela proporciona a oportunidade de o cliente poder realizar um sonho em várias prestações. Então, quando você vende um produto para o cliente, ele se sente, e quando ele compra, a gente vê que a gente conseguiu realizar um sonho dele, para nós eu acho que é o melhor que tem. Não tem preço mais valioso do que isso. Não tem uma explicação mais valiosa do que essa. Tu vê ele realizando um sonho de poder trocar a geladeira, poder trocar os móveis de dentro de casa, poder ter aquela televisão que agora recentemente saiu a Copa aí. Então é uma maravilha a gente poder realizar um sonho do cliente. Que bacana, Ezequiel. E você falou antes pra gente sobre treinamentos para futuros gerentes. Isso. Como funcionam esses treinamentos? Todo colaborador dentro da empresa, se ele tem o desejo, se ele tem o objetivo, a empresa ela proporciona isso, tá? Basta que se inscreva ali num programa e as oportunidades elas aparecem. O que acontece? Eu estou aqui com o meu amigo Rafael, que ele é aqui também da loja. Ele foi convidado, devido ao destaque dele, ele foi convidado a participar desse treinamento. A empresa ela olha, ela vê, ela tem os seus olheiros, né, que observa e vê quem realmente tem uma digamos assim, algo que inspire o desejo e ao mesmo tempo que tenha vocação para aquilo.
Então aí quando isso acontece, eles oportunizam, claro, passa por um treinamento, tudo é treinado, a gente passa... eu passei praticamente 4 semanas trancado dentro de sala de aula, começando das 8 da manhã ainda até as 6 horas da tarde, daí intercalado semana a semana a gente participava em outras lojas, em outras regiões, outras cidades, até para te ter um pouquinho mais de convívio de loja também, conhecendo como é que funciona determinadas lojas, qual é a melhor maneira que tem para você adotar e futuramente quando você assumir uma loja, você adotar como prática para a tua loja. Então é bem treinado e depois que é bem treinado ainda é feito um trabalho de apresentação e aí vai ser julgado por uma banca, como se você estivesse fazendo um trabalho de faculdade. Ele é passado pela banca e a banca ou te aprova ou te reprova. No caso eu fui feliz e fui aprovado na primeira vez que fiz o trabalho. É um curso, né? A gente pode dizer, um curso. É estudo e dedicação, né, Ezequiel? Isso. Muito bacana. Ao meu ver, né, escutando esse teu relato, eu acho que isso já traz uma pessoa bem preparada, né? Não tendo tantas dificuldades para assumir um papel tão importante dentro de uma empresa. Com certeza. Que é o que eu quero te perguntar a seguir. Como foi, então, assumir a gerência de uma grande loja, lojas de rede, né, que tem pelo Rio Grande do Sul inteiro, a Quero Quero. Como foi assumir, então, a gerência da loja Quero Quero aqui da nossa cidade? Te confesso, assim, que em primeira mão dá um friozinho na barriga, tá? A gente treme um pouco as pernas, não é um negócio tão simples assim, que afinal de contas você está lidando com pessoas. E quando você tem uma equipe que você está lidando com ela, eu tenho comigo que, primeiramente, eu preciso valorizar aqueles que estão juntamente comigo. Eu preciso valorizar a minha equipe, preciso valorizar as pessoas que estão comigo. A grande maioria das pessoas que não tem um treinamento, que não são preparadas para isso, o que vale para elas é o crachá. O que vale para elas parece que é a identificação, é o status, é o cargo que se tem. Eu não vejo por esse lado. Porque crachá, status, isso tudo pode passar. Agora, quando você tem uma equipe, quando você tem uma pessoa, você tem pessoas, e essas pessoas elas têm famílias, elas têm responsabilidade com as famílias, eu acredito que você tem um dever de cuidar delas. E cuidando bem delas, elas cuidarão de você. Então, sempre adotei isso comigo, de eu cuidar das pessoas para elas me darem um resultado. Acredito que até agora está dando certo, é uma maneira minha que tem, está dando certo e a grande maioria das pessoas que optaram por esse meio estão bem hoje. Pois é, não esquecendo que a gerência de uma empresa, você tem que assumir tanto o papel de vendedor quanto o papel de um RH, né? Para conversar ali tanto com os teus colegas, né, quanto com os clientes. E como é o preparamento para você gerenciar uma equipe? Tem esse treinamento, né? Mas o preparamento pessoal, assim, preparar a cabeça, a alma para chegar tranquilo e conseguir comandar toda uma equipe. Eu li um livro um tempo atrás e esse livro dizia o seguinte, o escritor ele dizia o seguinte, que ele conheceu um amigo e esse amigo ele tinha uma árvore na frente de casa. E quando ele chegava em casa, ele encostava a mão naquela árvore e entrava para dentro. E um ato curioso que chamou a atenção de alguns vizinhos, perguntando para ele por que ele fazia isso aqui todo dia. Ele disse, não, quando eu cheguei em casa, eu deixo todos os meus problemas aqui, eu deixo todo o meu trabalho, eu deixo aqui, eu vivo com a minha família. Quando eu chego no meu trabalho lá, eu não que eu não vá me preocupar com a minha família, mas eu estou mais envolvido com a loja, eu estou envolvido com o trabalho em si. Então, se eu soubesse separar o trabalho da família, principalmente na questão assim, não levar os problemas do trabalho para dentro de casa e não trazer os problemas de casa para dentro do trabalho. Isso você já pode ver que você já conquistou bem um certo tipo de equilíbrio. Porque se você começar a juntar as coisas, trazer problema de um lado, de outro e levar problema de um lado para o outro, com certeza não vai dar certo. Com certeza, sabe as palavras. Livro muito bom, né? Quando lembrar, traz pra gente o nome desse livro, seria muito bem. Eu não lembro bem agora, mas eu tenho ele lá, sim. Muito bacana.
Ezequiel, o nosso tempo de hoje está esgotado. Quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, desejar ainda mais sucesso em toda a sua trajetória profissional e desejar ainda mais sucesso também para a loja Quero Quero, que já é um sucesso aqui na nossa região. Antes da gente encerrar, quem sabe passa pra gente endereço, horário de atendimento da loja Quero Quero para o pessoal chegar lá e conferir todos os produtos. Com certeza. Então a loja Quero Quero ela está localizada ali no bairro Canabarro, na Capitão Schneider 421. Telefone o 3762-7900, pode ligar lá, pedir para falar com um dos vendedores, se tiver preferência pode falar comigo também, estarei lá para atender. O nosso horário de atendimento, de manhã das 8h30 até ao meio-dia e depois da 1h30 até as 18 horas. No sábado ele muda um pouquinho, vai das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 até as 4 horas da tarde. Mas estamos lá para atender de bom coração todos aqueles que chegarem lá. Se não for para comprar, que vá lá para pelo menos tomar um chimarrão, tomar um cafezinho, jogar um pouco de conversa fora e conhecer um pouquinho mais da Quero Quero. Isso aí, feito o convite. Então, conversamos com Ezequiel Lemos dos Santos, ele é gerente da loja Quero Quero aqui de Teutônia. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo Espaço Empreender. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.